Fala galera, tudo tranquilo? Bom, nós estamos aqui hoje para mais uma sessão do Foca em Mim. E hoje estamos com o assunto tradução ou síntese proteica. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, tradução nada mais é, como foi dito, do que a síntese proteica. É um processo que acontece no citoplasma, mas antes de entrarmos propriamente na síntese proteica, é interessante voltarmos e entendermos um pouquinho o processo ainda no núcleo, tá? Bem precoce nesse sentido. Bom, sabemos que no núcleo nós temos o material genético, o DNA, ok? Esse DNA pode seguir dois principais caminhos. Eu tenho o caminho da autoduplicação ou replicação do DNA, onde DNA dá origem a duas fitas de DNA iguais entre si, e eu tenho outro que é mais relevante para nós agora, que é a transcrição. A transcrição, pessoal, é quando o DNA, uma parte dele serve de molde para que seja confeccionado um RNA, ok? Mas o DNA deixa de existir, Chiquinho? Não, o DNA continua existindo, mas forma-se uma partícula menor, que é o RNA. Então, a partir de um molde de DNA, eu tenho a formação do RNA. Bom, perfeito. Então, nós temos essa condição aqui, pessoal. No núcleo, ok? Eu tenho o DNA sofrendo transcrição, o DNA continua existindo, não deixa de existir, e eu tenho a formação do RNA. Ok. Chiquinho, o RNA também é um ácido nucleico? Sim, é um ácido nucleico. Quantos tipos de RNAs nós temos? Lembra um pouco lá de ácido nucleico. Nós temos 3. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Ok? Então, pessoal, o RNA mensageiro é aquele que vai levar a mensagem de como a proteína deve ser feita, tá? A partir dele que eu tenho uma tradução. O código genético, que é uma sequência de bases nitrogenadas, será traduzido, convertido em uma sequência de aminoácidos. Beleza? Isso é o RNA mensageiro. O RNA transportador, lá no citoplasma, bom, lembrem, o que é proteína? Uma sequência de aminoácidos. Então cabe ao RNA transportador captar aminoácidos livres no citoplasma e levar até a região onde está sintetizada a proteína, deixando formar então uma sequência de aminoácidos. Isso é o RNA transportador que vai levar. E o RNA ribossômico, Chiquinho? O RNA ribossômico se funde a proteínas ribossomais e forma a organela chamada ribossomo, que é considerada a própria fábrica de produção de proteína. Beleza? Bom, perfeito. Então nós sabemos já que tem 3 RNAs e as funções dele. Antes de chegarmos no citoplasma, eu comento algo importante no núcleo. O núcleo, quando forma um RNA, em meio ao RNA, nós temos partes inúteis e partes úteis para confeccionar a proteína. Ok? Então, em meio a esse RNA imediato formado, eu tenho partes úteis e inúteis. Então, no núcleo, eu tenho uma espécie de purificação do RNA, que é chamado comumente de splicing. Então, splicing é a purificação do RNA. O que é essa purificação, Chiquinho? Eu vou tirar as partes inúteis e vou manter apenas as partes úteis. Bom, as partes inúteis são comumente chamadas de introns, o que é inútil. E a parte útil chamada de exons. Então eu tenho enzimas que vão romper a ligação entre os introns e os exons, desconsiderar os introns e reconectar os exons. E são os exons reconectados que conseguem atravessar a carioteca e chegar ao citoplasma. Então notem que o RNA que sai para o citoplasma é um RNA menor, sem os introns, apenas com os exons. Então é um RNA menor em relação ao que foi formado de início. Ok? Então eu tenho splicing ou purificação do RNA. Perfeito. Continuemos então, pessoal. Já falamos RNA mensageiro, transportador e ribossômico, os 3 tipos e suas funções. Beleza? Continuemos ainda. Bom, aqui nós temos um dado muitíssimo importante. Nós temos inicialmente, através do DNA e do RNA, uma sequência de bases nitrogenadas. Perfeito? E essa sequência há de ser convertida em uma sequência de aminoácidos. Chiquinho, como funciona isso? Bom, nós temos ao todo 20 aminoácidos que podem ser usados para confeccionar proteínas. E nós temos 4 bases possíveis no RNA. Adenina, citosina, guanina e uracila. Ok? 4 bases. Chiquinho, eu posso trocar uma base por um aminoácido? Pode, mas eu tenho apenas 4 bases. Então faltariam, no universo de 20 aminoácidos, 16 a serem escolhidos. Ah, então não dá, sobra 16 aminoácidos. Eu posso ter combinações de 2 bases? Bom,
Eu tenho 4 possíveis bases aqui, mais 4 possíveis aqui. 4 vezes 4, 16. Ah, ok. Então eu tenho 16 combinações de duplas de bases, podendo repetir inclusive. Mas eu tenho 20 aminoácidos. Acho que então faltam 4. Eu tenho apenas 16 combinações. 4 combinações, 4 aminoácidos ficaram sem combinações. Então o melhor caminho é fazer combinações de 3 bases. Então eu posso ter 4 aqui, vezes 4 aqui, vezes 4 aqui, totalizando um total de combinações de 3, 64 combinações diferentes, trincas de bases nitrogenadas, ok? Dessas 64 equivalem a 20 aminoácidos. Pera aí, Skin, mas aí sobrou muitas trincas. Sim. O que vai acontecer então? Bom, o que vai acontecer é que muitas dessas trincas se repetem para aminoácidos. Ah, entendi. Então eu posso ter 2, 3, 4 trincas correspondendo ao mesmo aminoácido? Isso. E isso é uma das características do nosso código genético. O que é o código genético? Essas trincas correspondem a aminoácidos. Então qual é a primeira característica do código genético? O código genético é repetitivo, é redundante, ou o termo mais usual, ele é degenerado. Isso é uma característica importante do código genético. Outra característica, Chiquinho, o código genético é universal. Vamos dizer que todos os seres vivos terrestres, do mais simples, talvez uma bactéria, ao mais complexo, talvez nós, os mamíferos, todos eles têm o mesmo código genético. Ah, não varia essa tabela de ser vivo para ser vivo, não? Não, é universal. Ok, pessoal? Beleza? Bom, essas trincas de bases que vão ser convertidas em aminoácidos, lógico, são trincas, refere-se à mensagem do DNA de como deve ser feita a proteína. Então, essas trincas de bases do RNA mensageiro eu chamo de códons. Então, os códons são as trincas do RNA mensageiro, ok? Perfeito. Mas, eu lembro a vocês que o RNA mensageiro tem uma trinca, o ribossomo vai ler essa trinca, que é o códon, e ao ler, o RNA transportador vem trazendo aminoácido, e este RNA transportador tem uma segunda trinca, que há de ser complementar ao códon. Se for complementar, o aminoácido está certo, ele fica. E se não for, Skin? Tentativa e erro, vai embora e volta outro. Ok? Bom, a trinca do RNA transportador, que deve ser complementada do mensageiro, é chamada de anticódon. Então, no RNA transportador anticódon, no RNA mensageiro códon. Perfeito, pessoal? Ok? Entendido? Ótimo. Então, falamos já. As trincas são 64 combinações. Perfeito? Beleza, e é universal. Uma trinca é chamada de códon de iniciação. É por ele que toda e qualquer síntese de proteína de qualquer ser vivo começa. Esse códon de iniciação é formado por adenina, uracila, guanina. Vamos chamar de auge. Adenina, uracila e guanina. Todos os seres vivos começam por aí. E, Chiquinho, esse códon de iniciação é correspondente a que aminoácido? Sempre a metionina. Ah, então acho que eu posso dizer que toda síntese proteica começa pela metionina? Perfeito, ok. Toda síntese proteica de qualquer ser vivo começa pela metionina. Depois pode ser cortada, mas começa por ela. Beleza. Então, é o de iniciação. São 64. 3 desses 64 são códons chamados de parada ou de término, que são códons que não têm correspondência com nenhum dos aminoácidos. 3 códons que não têm correspondência. Quem são eles, Chiquinho? Uracila, adenina e adenina, UAA. Uracila, guanina, adenina, UGA. Uracila, adenina, guanina, UAG. Então, UAA, UAG e UGA. Esses códons não têm correspondência com o aminoácido. Portanto, o primeiro desses 3, apenas um é necessário, o primeiro desses 3 que aparece durante a síntese proteica faz com que todo o sistema pare e acabe a síntese proteica saindo a sequência de polipeptídeo. Beleza? Então vamos ao processo, pessoal. Bom, então, só para dar uma rápida menção aqui, eu tenho a formação, o DNA, aqui em cima, o DNA dá origem ao RNA por transcrição, e o RNA mensageiro junta-se ao ribossomo, RNA ribossômico mais o RNA transportador, e eu tenho a tradução com a formação de uma cadeia polipeptídica, que vamos chamar de proteína de uma vez. Perfeito, pessoal? Continuando o processo. Bom, como acontece a síntese, Chiquinho? Lembremos que o ribossomo ele é formado por 2 subunidades ribossomais, a menor e a maior, que ficam desacopladas e só se acoplam no momento da síntese. Portanto, quando o RNA mensageiro, depois da purificação, chega ao citoplasma, ele se acopla de imediato à subunidade menor do ribossomo. A subunidade menor desliza pelo RNA mensageiro à procura do códon de iniciação.
A, o G. Chiquinho, ela encontrou. Ótimo. Independentemente se é o primeiro ou não é o primeiro códon, mas ela achou o A, o G. Perfeito. Neste momento, senhores e senhoritas, eu tenho a conexão da subunidade maior a esse sistema já conectado. A subunidade maior vem e se acopla. Na subunidade maior já está o RNA transportador com a metionina. Ué, já vem com ele? Já. Eu sei que sempre é o G, o código de iniciação. E correspondente ao A, o G é sempre a metionina, então já vem junto. Entendi, perfeito. A subunidade maior, é importante frisar, a subunidade maior tem dois sítios internos. O sítio A e o sítio P. Peraí, Skin, que função tem esses sítios aí? O sítio A é o local destinado à entrada do aminoácido. Sítio A, aminoácido. Perfeito. E o sítio P é o local destinado à formação do polipeptídeo ou da proteína. Sítio P, polipeptídeo. Então, no sítio A entra o aminoácido, no sítio P começa a formar proteína. Perfeito. Então, voltemos à síntese. Subunidade maior veio com o seu RNA transportador e a metionina. Chiquinho, então o A, o G já tem a metionina correspondente. Ok, o primeiro códon está lido e transformado em aminoácido. Perfeito. Nesse momento, senhores e senhoritas, esse RNA transportador e a metionina deslizam para o sítio P, deixando vago o sítio A. E o primeiro códon, que é o G, também desliza. O segundo códon entra no sítio A. Nesse momento, pessoal, vai entrar um segundo RNA transportador referente àquele códon que eu não sei qual é e junto ao aminoácido teoricamente correspondente também. Perfeito. Antes de deslizar, se eu deslizar agora, o primeiro RNA transportador com a metionina vai sair do ribossomo. Não pode não. Ah, não? O que eu faço então? Entre a metionina e o segundo aminoácido que chegou, estabelece uma ligação peptídica para uni-los. Ah, entendi. Quando uniu, aí sim o RNA transportador da metionina sai e o segundo códon com o segundo RNA transportador e o segundo aminoácido, que já está conectado no primeiro aminoácido, metionina, deslizam agora para o sítio P. O terceiro códon vem. E aí, o terceiro códon, de novo, vem um RNA transportador com aminoácido, ligação peptídica. Agora o segundo RNA transportador sai e aí eu tenho códon a códon sendo lido, códon a códon sendo correspondido por um aminoácido. Perfeito. E vai acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo. Tudo bem. Aonde para isso, Chiquinho? Ora, vai parar, pessoal, no códon de término. O primeiro códon de término que aparecer. Lembre quais são os códons de término, pessoal? O AA, o AG e o GA. O primeiro desses três que aparecer, tudo entra em, digamos, colapso. O que é o colapso aí? Na verdade, todo o sistema se desacopla. Então, como foi rendendo códon após códon sendo lido, já tem uma cadeia de polipeptídeos, aminoácidos ligados entre si por ligação peptídica. Então, nesse momento, esse polipeptídeo se desprende. Tudo bem, mas o que? A subunidade maior do ribossomo se desprende da menor. A menor, portanto, está solta da maior, também se solta e o RNA mensageiro vai para outro lugar. Então tudo se desprende. Chiquinho, o RNA mensageiro pode ser reutilizado? Sim. Outro ribossomo pode lê-lo e produzir uma proteína igual à primeira. Simplesmente um reaproveitamento. E essa proteína, esse polipeptídeo que for o primeiro feito, possivelmente vai adquirir uma estrutura espacial e vai configurar uma proteína. Ok, pessoal? Entendido a tradução? Qualquer dúvida em sala de aula nós tiramos essa